بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وفي رواية من نسي صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar a reposição dos salates perdidos. Uma questão que tem sido muito levantada, as pessoas sempre perguntam, eu perdi salat, estive no trabalho, não efetuei o salat, por vezes diz que não tem lugar para onde eu fazer salat e o único lugar que eu tenho para fazer salat, as pessoas estão constantemente a passar, eu tenho receio do chefe, por aí em diante. O que nós temos que entender antes de tudo isso é que a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser cumprida o tempo todo. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaba mawquta. Allah prescreveu o salat sobre os crentes na sua hora devida. Por outra, o salat deve ser efetuado na sua hora devida, na sua hora prescrita. Isso tem a ver com como a pessoa olha para a obrigatoriedade do salat, se ele tem algum receio fazer salat em algum lugar onde as pessoas possam lhe ver, porque para alguns funcionários o salat deve ser feito escondido. Os seus colegas não devem saber que ele faz salat, que reza. Aquele receio que as pessoas têm, fraqueza da imã, fraqueza da fé, tem receio as pessoas lhe verem a fazer salat e acabam perdendo o salat. Primeiro, tenho a dizer que este receio não pode existir. Nós não podemos ter receio de nos identificarmos como muçulmanos. Somos muçulmanos e como praticantes, como crentes, nós temos práticas que temos a obedecer e essas práticas são materializadas através do salat. O país que nós vivemos é um país laico, sim, mas dá-nos essa prerrogativa e liberdade de nós seguirmos a nossa religião. E isto está constitucionalmente consagrado, em que ninguém pode ser perseguido por causa da sua religião e as pessoas têm a liberdade de praticar ou não praticar o culto, de ter uma religião ou não ter religião. A pessoa tem essa liberdade. Tendo religião, obviamente que tem que praticar a sua religião. Portanto, não pode existir essa dificuldade ou vergonha de nos identificarmos ou estamos a praticar a nossa religião. Portanto, se você perdeu o salat, coisa que não deve acontecer, a pessoa poderá perder o salat, isso pode ser normal, obviamente, mas por razões válidas. Quais são essas razões válidas para a pessoa ter que repor o salat e não ter até pecado? Pode perder o salat e não ter nenhum pecado, assim como você pode perder o salat e ter pecado. Portanto, o perder o salat pode acontecer, primeiro, por esquecimento ou por sono, a pessoa dormiu ou esqueceu, ou pode acontecer também por negligência. A pessoa negligenciou deliberadamente e ele perdeu o salat, a hora do salat passou. Por sono, o que significa? Não é dizer, estou com sono, vou dormir, não vou fazer salat. Não, não é isso. Por esquecimento, obviamente, não tem como nós argumentarmos esquecimento, mas por sono, não quer dizer que, olha, estou com muito sono, eu primeiro vou dormir. Quando depois passar o meu sono, eu vou rezar. Não é isto. Mas o que significa é que alguém está tão ocupado que ele esqueceu-se de fazer salat. Então, logo que ele lembrar, ele tem que repor o salat. Assim como aquele que dormiu e passou a hora de salat, ele só acordou depois da hora de salat ter passado. Por vezes até pôs o despertador, mas ele acordou, a hora de salat já tinha passado. Este também deverá repor o salat logo que ele acordar. Está na hora, está dentro da hora, não é no momento em que as orações são proibidas, essa pessoa deverá repor o salat. Qual é a base legal disso? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o hadith está no Muslim, Man nasiya salatan aw nama anha, aquele que se esquecer de efetuar o salat, ou adormeceu e não fez o salat. Adormeceu, não fez o salat, porque a hora do salat passou enquanto ele estava a dormir. Ele pôs até despertador para acordar, mas não acordou. O sono foi profundo e ele só acordou depois do
momento do salat ter passado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam terá que fazer o salat a posterior. فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها, conforme o hadith menciona. Portanto, o resgate ou expiação disso é que ele faça este salat assim que se lembrar do salat. Este é o primeiro grupo em que perde o salat por negligência ou por esquecimento ou por sono. O segundo grupo é aquele que perde o salat por negligência deliberada. Ele deixou de fazer, não vou fazer. Ou por outro aqui, aquele exemplo que estava a dar logo no início, tem vergonha das pessoas, tem vergonha do seu chefe, o que for. Então, porque eu não vou fazer salat. Esta é uma negligência deliberada. Então, quanto a este indivíduo, os juristas, ulama, não são unânimes quanto a esta questão e dividem-se em dois grupos. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi diz que a pessoa deve fazer a reposição do salat qadha, não é, de todos os salates perdidos, mesmo que tenha sido por negligência. Ele tem que repor este salat. E a forma de repor o salat pode ser por sequência ou pode não ser por sequência. Pode, de qualquer forma. Não é por sequência melhor, mas se achar que não quer fazer por sequência, poderá fazer da forma que quiser, desde que haja a reposição. Imam Ahmad bin Hanbal e alguns sábios são de opinião, aquele que deixa salat propositadamente, não quero fazer salat, deixou. Então, não há reposição de salat, porque ele deixou de propósito, mas sim deve fazer tauba, pedir tauba para que Allah perdoe aquilo que ele fez, porque o salat não há justificação se dizer não vou fazer salat, propositadamente não quero fazer salat e agora só fazer fora da hora. Portanto, este argumento diz que é tauba porque não temos uma base de dizer aquele que perde o salat deliberadamente deve repor o salat. Portanto, é até certo ponto uma forma dura para aquele indivíduo que deixou de fazer salat propositadamente. Mas os outros imãs, que são a maioria até, dizem que se você deixou de fazer salat, mesmo que seja propositadamente, imagine, aquele que deixou por negligência ou por sono tem que fazer, uma razão válida tem que fazer, tem que repor. O que falar daquele que não tem razão válida? Ele é mais propenso de ter que fazer aquele salat porque ele deixou propositadamente. Portanto, não há qualquer que seja o motivo da pessoa dizer que eu não vou fazer salat porque eu deixei de fazer propositadamente. Mas aqui temos essas duas posições, e quanto à posição de Imam Ahmad bin Hanbal e outros, baseiam-se no versículo, ou por outra, o tauba é obrigatório. Sempre que nós cometemos um pecado, e é um pecado abandonar o salat propositadamente, o caminho é o tauba, pedir perdão com sinceridade, e neste pedir perdão fazemos uma promessa que nós não voltaremos a fazer o tal pecado. Aí Allah subhanahu wa ta'ala poderá nos perdoar. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.